A briga envolvendo a família Valadão acaba de entrar em um outro nível, depois do vazamento de alguns áudios atribuídos, ao pastor Felipe Valadão. Os áudios são muito fortes, principalmente para quem é ligado à família Valadão, ou até mesmo muito próximo da família, ou membro da igreja antigo, vai com certeza ficar muito ofendido com a forma como o Felipe, por exemplo, se dirige ao pastor Márcio Valadão nesses áudios. A gente ainda não conseguiu, obviamente, ouvir o Felipe, não há qualquer manifestação da parte dele ou da parte de qualquer um membro da família Valadão, desde que esses áudios foram vazados, mas a gente vai mostrar para você aqui agora. E aí, ao longo do vídeo, a gente vai discutindo um pouco mais sobre o impacto que esses áudios terá, diante dessa briga até judicial, que ainda se arrasta na justiça, pelo uso da marca Lagoinha. Vamos ouvir? Vamos ouvir o primeiro áudio. Niterói, Rio sempre foi independente. Exato, dá para sair de uma coisa que você aumentou. Nós nunca demos taxa para nada, nós nunca submetemos nada, nossa logo é diferente, nossa plataforma de liderança é diferente. Você quer ver uma coisa? Olha, eu não sou funcionário de André, eu não sou funcionário nem do pai dele. Então assim, mandar alguém me ligar já. Cara, esse áudio aqui, esse primeiro áudio, é um áudio que vira o jogo completamente contra o Felipe, e talvez por conta disso, não por conta desse áudio especificamente, mas por conta dessa postura que ele já tem adotado há um bom tempo, e fica claro nesse áudio, é por isso que ele deve ter desistido de brigar pelo nome Lagoinha, e já migrou rapidamente para Novos Começos, depois, obviamente, que esse caso veio à tona, porque vinha brigando na justiça, aquela coisa toda, até mesmo desde o ano passado. O último vídeo a gente mostra que ainda em outubro, em setembro do ano passado, ele tentou registrar no INPE a marca Lagoinha Novos Começos. Depois ele desistiu, registrou lá Lake Church, e agora ele acaba desistindo de brigar pela palavra Lagoinha e já vai migrar de forma definitiva para Novos Começos, largando o osso e desistindo da briga. O ponto central aqui é que durante todo o processo, há mais de quase 300 páginas, 290 e tantas páginas do processo, a Batista da Lagoinha argumenta exatamente isso que o Felipe está falando aqui. Ele não segue a regra da Lagoinha, não segue as diretrizes, não há qualquer ligação entre Lagoinha Rio e Batista da Lagoinha, salvo o nome. Vamos ouvir de novo o próprio Felipe Valadão confessando aquilo que está nos autos do processo, na petição inicial, e ele vinha até agora negando e insistindo para manter usando o nome Lagoinha Rio, Lagoinha Niterói, mas nesse áudio ele confessa exatamente o que diz a igreja. Vamos ouvir mais uma vez? Niterói, Rio sempre foi independente. Exato, dá para sair de uma coisa que você aumentou. Nós nunca demos taxa para nada, nós nunca submetemos nada, nossa logo é diferente, nossa plataforma de liderança é diferente. Você quer ver uma coisa? Olha, eu não sou funcionário de André, eu não sou funcionário nem do pai dele. Então assim, mandar alguém me ligar já. Entende? Então ele mesmo está confirmando aqui que não há qualquer ligação. Eu não sou funcionário do André, a igreja independente, muito embora as Lagoinhas, elas usem a ideia do CNPJ, eles são independentes, mas são ligados, são convencionados, vamos usar esse termo, a Lagoinha Global. Muito embora cada igreja tenha seu CNPJ independente, o pastor local é responsável pelaquela igreja no CNPJ, juridicamente falando, mas há uma convenção, há uma ligação direta com as diretrizes, com o DNA da Lagoinha Global, o que o próprio Felipe acaba dizendo aqui que não, nós nunca demos taxa para nada, nunca participamos de nada. Então talvez por isso ele tenha desistido, viu que não ganharia esse processo. O segundo áudio é muito forte, preste atenção, e preste atenção inclusive nas palavras que ele utiliza. Vamos ouvir. Eu vou no conselho do pastor Ciro comigo, mano, até o velho ficar vivo, evita a guerra, embate, depois é outra história. Até o velho ficar vivo, evita a guerra, embate, depois é outra história. Bom, aí ele começa falando, vamos ouvir do começo. Foi alguém que deu um conselho para ele. A tradução, a legenda aqui, ou até mesmo o áudio, a gente não consegue ouvir bem. Se foi pastor Silas, pastor Ciro, pastor não sei o quê, preste atenção. Eu vou no conselho do pastor Ciro comigo, mano,
Até o velho ficar vivo, evita guerra, embate, depois é outra história. Até o velho ficar vivo, evita guerra, embate, depois é outra história. Bom, aqui tem duas lições que ele precisa tirar, né? Para entender. Primeiro, que fique claro aqui, ele está dizendo o que ouviu de alguém. Então foi um conselho que alguém deu para ele, e aí basicamente fica claro ali. A gente não tem esse contexto. Eu sei que muita gente vai dar nos comentários aqui pedindo por ele, né? As pessoas amam o contexto, e muitas vezes você tem um áudio de 10 minutos, o cara, não, mas tá sem contexto aí. O que não é o caso, de fato, é uma frase muito curta, um pedaço de alguma fala, mas eu consigo entender claramente o que está em jogo aqui, né? Ele está dizendo que na cabeça dele fará sentido isso, que foi lhe aconselhado. Enquanto o pastor Márcio, que ele usa o termo velho, ficar vivo, estiver vivo, então evita-se a guerra, evita-se o embate. Depois que o pastor Márcio vier a falecer, é outra história. Agora, o que eu não consigo entender é o Felipe brigando por isso, porque o Felipe é o cunhado, né? O Felipe não é a Mariana. Muito embora seja casado com a Mariana, eu não sei por que o Felipe está brigando por isso, ou pelo que ele está brigando, ou que briga seria, que guerra seria, pelo quê? Né? Pelo legado, pela história, pela igreja, pelo que sobrou, pelo espólio da Lagoinha. Então por aqui a gente já tem uma noção de que depois que o pastor Márcio de fato falecer, essa história não vai ficar por aí, né? E inicialmente a gente sabe, quando a gente começou a acompanhar esse caso, a gente sabe que todos eles, a Ana Paula, a Mariana, o Felipe, eles queriam que o Gustavo Bessa é quem assumisse a igreja. Queriam que o Gustavo assumisse. Mas aí o pastor Márcio preferiu deixar a Lagoinha Global na mão do André e a Batista da Lagoinha de Belo Horizonte na mão do pastor Flavinho. Não ficou com o Felipe como ele queria, todo mundo até se prontificou ali. Só quer que eu venha para Belo Horizonte? O Gustavo se franqueou a voltar para o Brasil, a Ana Paula se franqueou, inclusive já estava bem encaminhado lá nos Estados Unidos para deixarem a DT, né, a Igreja do Trono, com um grupo de amigos lá para tomarem conta enquanto a Ana Paula e o esposo voltavam para o Brasil para, imaginavam eles, tomarem conta da igreja em Belo Horizonte. O pastor Márcio decidiu que não era o momento, fiquem lá onde vocês estão. O próprio Felipe também se franqueou a sair do Rio de Janeiro, voltar para Belo Horizonte com a Mariana, deixar Niterói com alguém lá, enquanto eles poderiam tomar conta de Belo Horizonte. O pastor Márcio também disse, não, fica lá. E aí passou para o Flavinho, que nem é membro da família, né? Tanto é que quando isso aconteceu, a gente não trouxe aqui, mas a gente sabe da confusão que foi o culto seguinte, foi a maior zoada, né? Felipe com Gustavo teriam, inclusive, segundo informações, orquestrado algumas situações até para tumultuar os cultos, porque também não foram a favor de que o pastor Márcio passar o comando para alguém que não era da família, não era do clã. Então essa confusão de Valadão, irmão, não vem de agora, não é de hoje, é uma coisa bem antiga. E aí eu te pergunto, como será depois da partida do pastor Márcio Valadão? Então esse áudio aqui é muito forte, né? Não só porque chamam o pastor Márcio de velho, e aí eu não quero dizer que o Felipe não respeita, porque com certeza o Felipe respeita muito o pastor Márcio Valadão, né? Eu tô falando sempre aqui, parece que eu tô mordendo e soprando, mas não tem como não respeitar o pastor Márcio. Agora a forma como ele fala realmente é muito pesado, e principalmente por ele ser o genro. Qual a lógica disso, né? Eu quero entender o que o Felipe tem de querer guerra, querer confusão depois da morte do sogro. Com que, se do ponto de vista legal, digamos assim, nem deveria ser, mas o André Valadão tem todo o direito, né, de herdar aquilo ali, muito mais do que o próprio Felipe, Estranho, né? Agora, para finalizar o vídeo, cabe uma observação interessante. Nos próximos dias haverá esse evento aqui, que é a Semana da Virada. Esses áudios, até onde a gente sabe, começou a circular agora. Já esse evento já estava agendado, certamente, há um bom tempo. Você não vai trazer o pastor, sei lá, Silas Malafaia, o Cláudio Duarte, o bispo, o apóstolo Estevão e a bispa Sônia, de uma hora para outra. Assim. Você tem que ter uma agenda prévia, sobretudo porque é final de ano, né? Aí a minha pergunta agora é a seguinte: depois que esses áudios vieram à tona, sobretudo esse aqui, que fala sobre a guerra do velho e etc e tal,
Quem dessa lista ainda vai para esse evento? No meu último vídeo eu falei que quem comparecer a esse evento, quem seguir essa agenda, vai estar gabaritando, vai estar abençoando a Igreja Novos Começos e o caminho trilhado pelo Felipe Valadão e a Mariana. E aí eu pergunto, quem ainda vai? Será que a própria Ana Paula ainda vai? Depois disso aqui? Depois desse áudio? Ou será que a Ana Paula também faz parte disso, né? Será que a Ana Paula, junto com o Gustavo Bessa, entendem dessa forma também? Que enquanto o velho estiver vivo, é pesado, né? Mas enquanto o velho estiver vivo, a gente não faz nada. Mas aí a gente evita embate, evita a guerra. Mas depois que ele partir, aí tudo muda, tudo é diferente. Será que a Ana Paula Valadão também pensa assim? Porque se ela não pensa assim, agora, ouvindo o Felipe falar isso, pode ser que haja um choque aí. Talvez sim, talvez não. Talvez sim, talvez não. Vamos aguardar, mas tá aí a lista. Essas são as figuras que estão anunciadas, né? Aí você tem a Gustavo Bessa, Thales Alberto, Mike Anderson, a Dona Carla, Cláudio Duarte, toda uma galera, Laceso Malafaia, o Brunet, o próprio pastor Márcio Valadão, o Renê Terra Nova, quer dizer, é uma galera grande, né? Será que vai todo mundo? Vamos acompanhar e qualquer fato novo sobre esse assunto a gente volta aqui. Aqui do meu lado tem 2 vídeos que a gente publicou recentemente, eu sugiro que você assista a algum deles para ficar ainda mais atualizado sobre esse e sobre outros assuntos ligados ao mundo gospel. Tchau!